Tá? Vamos ver se deu. Galerinha, voltou no Periscope agora? Vê se voltou aí. Ô, gente, quero saber se vocês já estão aí, vocês estão conseguindo voltar, porque travou completo, absoluto isso aqui. Tá, gente? Então vamos voltar? Vamos lá? Posso, então? Deixa só o pessoal voltar aqui, o pessoal que tava, né? Garota, ao vivo é assim. Mas se eu aprendi, sabe? Se eu aprendi o seguinte, cara. Teatro é pros fortes. Cinema dá pra voltar. Teatro é para os fortes, né? Não? Teatro é para aquele cara que erra na hora, volta, conserta, né? E a sua professora aqui, ó, já faz isso há 18 anos, preto. Tu acha que eu vou travar por conta de uma internet que travou? Para tudo, garoto. É penal, gente. Nós estamos voltando porque caiu a live aqui no Periscope. Então, quem sabe faz ao vivo, né, Júnior? Hein, Júnior? Valeu a galera do Facebook Live que ficou aí esperando, hein? Caraca, muito legal, vocês são massa. Por isso que eu digo, super vale a pena, tá? Isso, passou pro Facebook Live porque tava travando demais lá? É isso aí, mas vamos lá. Vamos agora continuar, porque eu acho que agora vai dar tudo certinho. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Vamos lá, gente. Então, como eu estava dizendo, vamos voltar ao exemplo do crime de sequestro? Então, vamos lá, gente. O cara... Agora, só um instantinho aqui. Agora deu um problema só aqui na câmerazinha, que tá muito... Agora ficou muito... Opa! Vamos lá. Então, olha só. A questão agora é o seguinte. O sequestro do dia 10 ao dia 20. No dia 10, ele privou a vítima da liberdade. No dia 20, ele libertou a vítima, ok? Qual é o tempo do crime? Do dia 10 até o dia 20. Vamos imaginar que no dia 15 sobrevenha uma lei nova. E essa lei nova aumenta a pena do crime. Essa lei nova poderá ser usada nesse sequestro? Claro que poderá ser usada nesse sequestro. Sabe por quê? Porque essa lei nova virá quando o sequestro estiver acontecendo e ele vai continuar acontecendo mesmo depois dessa lei nova ter entrado em vigor. Então, essa lei nova terá alcançado o crime no momento em que ele estava se consumando e continuará se consumando durante a sua vigência. Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, essa lei do dia 15, ela se aplica. Só um bizuzinho. No meu Instagram, que é o Cláudia Barros, Portal F3, eu tenho lá um esqueminha coloridaço que eu faço aqui no meu quadro a respeito disso. Está lá para vocês, lá no meu Facebook. Tem aqui no Facebook e a galera que está aqui no Periscope tem no Facebook e tem no Instagram, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar então. Agora, gente, e o tempo do crime continuado, hein? Como é o tempo do crime continuado? Galera, o tempo do crime... Obrigada que você gosta dos quadros. O tempo do crime continuado... Alguém perguntou aqui no Facebook Live, como é que conta a prescrição? A prescrição é outra coisa. A prescrição se conta através, ou melhor, se conta pela teoria do resultado. Se conta a partir da consumação ou... certo? Da cessação da permanência na hipótese do crime permanente. Tá certo, meu amor? Agora vamos lá. Preste atenção para uma coisa. Então, tempo do crime, teoria da atividade, se considera praticado no momento da ação ou da omissão. Tempo da prescrição, teoria do resultado, começa a ser contada a partir do resultado. E nos crimes permanentes, a partir da cessação da permanência. Mas isso é contagem de prescrição. Não confundam. Tá ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. A hipótese agora do crime continuado. A hipótese do crime continuado. Gente, na verdade, o crime continuado, ele não é um único crime. Na verdade, o crime continuado... Muito obrigado, meu querido amigo aí de Minas Gerais, colega de Ministério Público de Minas Gerais. Olha... Um prazer ter você aqui. Que Nosso Senhor te abençoe, querido. Para que a gente continue levando aí a nossa missão. Não é isso, meu amor? Um prazer, um orgulho muito grande de poder contar com você aqui na minha live, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe todos nós e abençoe essa galera que vai fazer prova da OAB agora domingo. Vamos torcer por eles, que é a primeira das muitas vitórias que eles vão de ter. Não é não? Então vamos lá. Vamos continuar, galera. Então, agora a questão aqui do crime continuado. Gente, o crime continuado não é
um crime só. O crime continuado, na verdade, é uma modalidade de concurso de crimes. Tá certo? Eu também amo vocês. Vocês são... Tá? Vocês me fazem muito feliz. Vocês não têm noção de como vocês me fazem... Como eu sou feliz aqui quando eu tô fazendo isso tudo. Eu não consigo nem ficar cansada depois que eu começo. Que é tão bacana. Mas vamos lá. O crime continuado não é um crime só. O crime continuado, na verdade, é uma modalidade de concurso de crimes. Existem 3 modalidades de concursos de crimes entre nós. Vamos lá? Nós temos o concurso material, temos o concurso formal, temos o crime continuado. Então, o crime continuado é uma modalidade do concurso, obrigada meu amor, concurso de crimes. Então, no crime continuado, na verdade, na cadeia de continuidade delitiva, nós temos 2 ou mais crimes da mesma espécie. 2 ou mais crimes da mesma espécie. Então, olhe só como é essa história. Que bom! Você vai ser meu amor. Você vai ser tudo que você quiser. Vamos lá, se Deus quiser, só você fazer por onde e acreditar naquele lá de cima. Então, vamos lá. No crime continuado, na verdade, se eu tenho 2 ou mais crimes, cada crime tem o seu próprio tempo, sabe? Então, vamos imaginar uma cadeia de crimes continuados, né? Eu tenho, assim, 5 furtos em continuação delitiva. Eu tenho um no dia 1º, um no dia 3, um no dia 7, um no dia 9, um no dia 10. Cada um tem o seu próprio tempo, tá? Mas vamos imaginar que depois que se praticou, foram 5 crimes, não é? E depois que foram praticados 4 crimes dessa continuidade, tenha vindo, antes do 5º crime, veio aqui ó, uma leizinha nova. Uma leizinha nova que aumenta a pena desse crime. Isso está previsto no artigo 71 do Código Penal. Tá bom, meu amor? Tá bom? O crime continuado entre nós não é regido pela teoria da unidade real, é regido pela teoria da ficção jurídica. São 2 ou mais crimes que, por ocasião da pena, serão considerados um só. Mas vamos imaginar que, numa cadeia de continuidade, com 5 crimes, depois do 4º crime sobrevenha uma lei. E essa lei que sobreveio aqui depois do 4º crime é uma lei que prejudica. Certo? Mas o 5º crime da cadeia continuada só veio depois, tá? Então, eu te pergunto, nessa hipótese, será possível usar essa lei que prejudica para toda a cadeia para todo o crime continuado? Por quê? Na hora de aplicar a pena, o juiz vai aplicar uma pena só e sobre ela vai fazer um aumento. Será possível nós aplicarmos a pena de acordo com essa lei? Essa lei nova prejudicial, ela pode ser usada? Pode. Súmula 711. O crime, a lei penal mais grave se aplica ao crime continuado desde que ela sobrevenha antes da cessação da continuidade. Tá certo? Então, essa lei é aplicável. O mesmo raciocínio, meu amor, é usado para os crimes habituais, porque o crime habitual também é um crime, agora o crime habitual é um crime só, tá certo? Mas o mesmo raciocínio. Então, se sobrevém uma lei mais grave antes da cessação da permanência no crime permanente, antes da cessação da continuidade na hipótese do crime continuado e antes da cessação da reiteração daquela atividade no crime habitual, essa lei, ainda que mais grave, é usada. Pode ser usada, tá bom? Sobre o crime continuado e o crime habitual, sobre o crime continuado e o crime permanente, nós temos a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal falando isso. Súmula 711, que sempre cai em prova. Sempre cai em prova. Tá certo? Vamos continuar, galera? Olha só. Outra coisa, existem esses princípios constitucionais. A lei que prejudica, ela é irretroativa. Significa dizer que a lei que prejudica, ela não pode ser aplicada para um crime que aconteceu antes. Se o crime está acontecendo, ela não está sendo aplicada para um crime que aconteceu antes, tá bom? Mas se a lei for benéfica, ela é sempre retroativa. Posso te mandar uma real? A lei benéfica, ela é mais do que retroativa.
A lei benéfica, ela é extraativa. Porque a lei benéfica, ela reúne as duas características. Ela pode ser aplicada para crimes que aconteceram antes da sua vigência e ela pode ser aplicada mesmo que não mais esteja vigente para crimes que foram praticados durante a sua vigência. Então, a lei que beneficia, ela é mais do que retroativa, ela é extraativa, ela pode ser aplicada além dos limites da sua vigência, para trás, retroativamente, ou para frente, ultrativamente. Tá ok? Muita gente não pensa isso, muita gente não vê isso, mas você tem que ver na sua prova, tá certo? Então vamos lá. Vamos imaginar uma seguinte situação. Vamos imaginar assim, gente, um fato foi praticado sob vigência de uma determinada lei, da lei que eu vou chamar de lei X. Aí essa lei X, ela foi revogada por uma outra lei, que é a lei Y. Agora, qual é a lei que está em vigor? A lei Y. Mas qual é a lei que vai continuar regendo? Qual é a lei que vai continuar regendo aquele fato? É a lei X, porque ela era a lei mais benéfica. Mesmo não estando mais em vigor, a lei que veio depois, que é prejudicial, não pode retroagir para alcançar aquele fato. Então, para aquele fato, a lei X vai ser usada, mesmo não estando em vigor. Isso mostra que a lei benéfica não é apenas usada para trás, ela também é usada para frente, para os fatos praticados durante a sua vigência. Por isso que ela é extrativa. Agora vem cá, gente. Vocês já ouviram falar em abolicio criminis? Vamos aí para nossa 10ª dica. Vocês já ouviram falar em abolicio criminis? Nossa próxima dica. Gente, o que é abolicio criminis? Abolicio criminis ocorre quando uma lei vem e deixa de considerar criminoso um fato antes previsto em lei como criminoso. Agora, cuidado, hein, gente? A abolicio criminis só pode ser instituída por lei, ok? Porque só uma lei pode revogar a outra. Então, abolicio criminis, não é? Que é a superveniência de uma lei que deixa de considerar criminoso um fato antes previsto como tal, só se dá através de lei. Mas me diga uma coisa, gente. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que amanhã, vamos só por hipótese. Vamos imaginar que amanhã nós acordemos com a seguinte notícia. O Código de Trânsito Brasileiro foi revogado. Não existe mais o Código de Trânsito Brasileiro. Eu te pergunto, meu amor, se o Código de Trânsito Brasileiro for revogado, também será revogado o artigo 302 do Código de Trânsito. E no artigo 302 do Código de Trânsito está previsto o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Eu te pergunto, terá deixado de ser crime praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor? Fala pra mim se terá deixado. É óbvio que não. Por quê? Porque aquela conduta continua sendo prevista como criminosa no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Quer ver uma coisa que muita gente erra? Sabe o crime de rapto? Então todo mundo aí vai fazer pra prova. Vambora. Pega aí o artigo 219 do teu Código Penal agora. Vamos trabalhar, galera. Vamos trabalhar que, ó, vocês têm prova, vocês estão lutando para fazer uma prova, vocês têm que pegar essa carteirinha de qualquer maneira, vocês têm que vencer. Já falei, isso é só a primeira etapa da grande vitória de vocês, certo? Então vamos lá. Eu amanhã, ó, eu já sou promotora, sou professora, graças a Deus tenho vocês, assim, o maior tesouro que um professor pode ter. E amanhã tem que acordar 5 horas da manhã para trabalhar e eu tô aqui. Ora, então, let's go, sem preguiça. Pegou o Código Penal, não pegou? Pegou o Código Penal? Pegou o artigo 219 do Código Penal? O que está escrito no artigo 219 do Código Penal? Desde a Lei 11.106. Tá revogado, não tá? Não tá revogado? Então, aí você poderia perguntar assim, o que tinha aqui, professora? Aí eu vou dizer assim para você, era o rapto estava aí. O que era o rapto, professora? Aí você não pode fazer, agora só para dar uma relaxada, não pode fazer igual uma querida que trabalhou na casa da minha mãe quando eu fazia faculdade, né? Que eu cheguei lá, aí ela falou assim, Claudinha, minha filha, que foi, Bela? Claudinha, raptaram o filho da minha vizinha.
Aí eu fui querer dar aula de direito penal pra menina. Eu falei assim, não, Bela, não é raptaram não, é sequestraram. Aí ela, o que sequestraram? Sequestro é pra rico, pobre é raptado. Nada a ver, gente. O que ela falou? Rapto, o que era rapto? Rapto era a privação da liberdade de uma mulher honesta para fins libidinosos. E esse artigo que definia o direito penal do povo, isso aí, o artigo 219 do Código Penal, que definia o crime de rapto, o que aconteceu com ele, galera? Foi revogado. Eu te pergunto, houve abolicio criminis? Houve abolicio criminis com relação ao rapto, gente? Houve abolicio criminis com relação ao rapto? Fala pra mim se houve abolicio criminis com relação ao rapto. Quero ver as respostas subindo. Rapidinho, rapidinho, que tem muita coisa pra fazer. Vamos lá, galera. Houve abolicio criminis com relação ao rapto, gente? Sim ou não? Ih, teve gente que colocou sim, teve gente que colocou não, teve gente que colocou não de novo. Foi então, foi sim ou foi não? Galera do Facebook não participa não, hein, Mataus? Vamos lá, meu preto. Vamos lá que você é madeira de lei também, Mataus. Houve ou não houve abolicio criminis com relação ao rapto? Gente, não houve abolicio criminis com relação ao rapto, gente. Sabe por que não houve abolicio criminis com relação ao rapto? Deixa eu explicar para vocês. Deixou de ser criminosa a conduta de sequestrar, de privar a liberdade de uma mulher honesta para fim libidinoso, gente? Claro que não. A mesma lei que revogou o artigo 219, que foi a Lei 11.106, foi essa lei que fez acrescentar ao artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5, não é 2 não, é 5, eu tô dando vizinho, tá? O artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5, fala de privação da liberdade de alguém para fins libidinosos. Então, houve uma continuidade normativa típica. Continuou sendo previsto como crime, agora em outro dispositivo. Então, não houve abolicio criminis, gente. Tá certo? Não houve abolicio criminis, de jeito nenhum que houve abolicio criminis. Só teria havido abolicio criminis se tivesse desaparecido essa conduta como criminosa do ordenamento jurídico brasileiro. Posso te mandar uma real? Não apenas não houve abolicio criminis, como pelo contrário, gente. Foi pior. Houve uma alteração na lei para pior. Isso aí, na verdade, gente, abolicio criminis é o suprassumo da novatio legis in melius. É o que melhor pode existir na novatio legis in melius, certo? E o que aconteceu aqui foi novatio legis in pejus, gente. Foi para pior. Gente, fofoqueira, vamos prestar atenção na live? Vamos estudar? Oh, meu Deus do céu, falando dos outros, vocês são mais figuras, tá? Então, aqui, ó, o que houve aqui foi novatio legis in pejus, sabe por quê? Porque ficou pior a situação da pessoa, aumentou a pena. E mais, pretinhos, hoje não interessa se é mulher honesta, mulher desonesta, se é homem, se é mulher, entendeu? Então, amores, o que nós vamos ter é que não houve abolicio criminis com relação ao rapto. E eu disse para vocês que abolicio criminis só por lei, né? Qual a natureza... Vamos falar isso rapidinho, meu pretinho. Qual a natureza da abolicio criminis? A abolicio criminis é causa extintiva da punibilidade. Então, por exemplo, o adultério. Com relação ao adultério, houve abolicio criminis. Por quê? A lei deixou de considerar o adultério uma conduta criminosa. Houve abolicio criminis. Então, aquela pessoa que antes de 2005 praticou adultério, duvido que tenha acontecido isso em algum lugar, mas a pessoa que antes de 2005 praticou adultério, ela continua tendo praticado o crime. Só que o Estado não tem mais o direito de punir essa pessoa. Por quê? Porque houve causa extintiva da punibilidade. Tá? Gente, olha só. Vou explicar uma coisa para vocês. Eu não falei que seriam 20 dicas de penal? São 20 dicas do penal. Olha o que eu preparei aqui bonitinho, ó. Eu escrevi as 20 dicas que eu queria dar aqui antes da gente começar a prova. A prova não, a aula. Então tá tudo aqui. Tudo que eu vou falar aqui no coisa para não perder nada do que eu falei, porque a gente tem uma sequência até sexta-feira. Então, segura a onda aí com relação às perguntas, meus amores, porque depois que a gente terminar, vocês fazem as perguntas. Tá bom, pretinhos do coração? Então, vamos embora. Vamos continuar. Então, o que eu tava falando? Tá vendo? O que eu tava falando? Sobre a questão de ser extintiva da punibilidade. Aquele cara que antes de 2005 praticou adultério,
Repito, duvido que tenha acontecido isso em algum lugar. O cara praticou crime, mas agora está extinta a sua punibilidade, porque isso não mais está previsto como conduta criminosa. Certinho na regra do artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Agora, preste atenção, a abolício crimes, ela só faz desaparecer os efeitos penais da sentença condenatória. Ela não faz desaparecer os efeitos extrapenais. Então, vamos imaginar o seguinte: a pessoa praticou uma conduta gerando um prejuízo para alguém. Ela foi condenada pela prática dessa conduta. Depois veio uma outra lei e disse que essa conduta não é mais uma conduta criminosa. Desapareceram os efeitos penais, mas desapareceu a obrigação dessa pessoa reparar o dano causado pela prática do crime? Não. Sabe por quê? Porque isso é feito extrapenal. Se vocês abrirem o artigo 2º, vocês vão verificar que pela abolício crimes só cessam os efeitos penais da sentença condenatória e não os efeitos extrapenais. Professora, me diz uma coisa, mas se a pessoa já está condenada com trânsito em julgado da sentença condenatória, tá? Então, se ela já está condenada a trânsito em julgado, pode ter abolício crimes, Sim, porque a novatio legis in melius, a lei que beneficia, ela sempre vai alcançar, tá certo? O fato anterior, mesmo que já tenha havido trânsito em julgado da sentença condenatória. Ah, mas professora, mas o princípio constitucional que manda preservar a coisa julgada? Entre a preservação da coisa julgada e a aplicação da novatio legis in melius, a aplicação da lei que beneficia, sempre vai prevalecer o interesse do condenado com a retroatividade da lei que beneficia. Tá bom? Se cotejam esses dois princípios e o que vai ser mais importante? O que manda que a lei que beneficia retroaja. Ok, galera? Muito bem. Agora vem cá, me diz uma coisa. Leis excepcionais e temporárias. Primeiro, o que são leis excepcionais? Leis excepcionais são aquelas leis que foram feitas para que tivessem vigência durante um período de excepcionalidade qualquer. Então, nós estamos vivendo, por exemplo, uma grande crise, tá ok? E aí, o que tem? Uma lei que vai durar enquanto estiver o país em crise. Isso é uma lei excepcional. A gente sabe quando vai acabar a crise? Não, a gente não sabe. Então, a gente não tem previamente a data em que essa lei vai acabar. Mas ela vai durar durante toda uma lei, durante a Copa. Excelente resposta, excelente lembrança. Uma lei que vai ter vigência durante a Copa, tá certo? Mas a Copa tem um problema, a Copa tem início e fim. Vamos falar aqui da crise, como eu falei, tá bom? Vamos falar aqui de uma lei, vamos rapidinho, vamos falar aqui de essa aí seria temporária. A lei que tem o seu dia de início e o seu dia de fim é uma lei temporária, tá certo? Toda lei excepcional, na verdade, é temporária, mas essa nomenclatura temporária é usada para as leis que se autorrevogam. As leis que se autorrevogam são temporárias, porque elas têm dia de início e dia de fim. Então, se a lei vai ter vigência até o último dia da Copa, ela é temporária. A lei excepcional é uma lei que foi feita para atender a um período de excepcionalidade. Aqui no Facebook Live disseram uma guerra. Perfeito, meu coração. Agora, de antemão, não se sabe quando vai terminar a guerra. A guerra pode durar alguns meses, a guerra pode durar alguns dias, a guerra pode durar anos e anos e anos. Concorda comigo? Então, nesse caso, Angélica, um beijo no meu coração. Minha querida amiga Angélica Guilhoche, sigam a querida Angélica Guilhoche, sigam o Marcelo Machado também. Então, amores, vejam, essas leis temporárias e excepcionais, elas são leis que se classificam como leis, olha, como leis que são ultrativas. Mesmo depois que for cessada a sua vigência, essas leis, ainda que não mais vigentes, porque, por exemplo, cessou o período de exceção que determinou, ou cessou o lapso temporal pelo qual ela teria vigência, certo? Essas leis,
elas são ultrativas, porque elas sempre serão aplicáveis aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo depois que cessada a sua vigência. Então, o fato de ter cessado a vigência não significa que houve abolicio criminis. Tá ok? Muito bem. Agora, vamos para uma outra questão. A quem compete aplicar a lei mais benéfica? Aí tá todo mundo aí. É o juiz da execução? É o juiz da execução? É o juiz da execução? Resposta está parcialmente correta. Depende. A lei mais benéfica, a sua aplicação caberá ao juiz ou ao tribunal que estiver analisando a matéria antes do trânsito em julgado e depois do trânsito em julgado competirá ao juízo da execução, tá certo? E sobre essa competência do juiz da execução, lembrar que é só para os fatos já transitados em julgado, por força do disposto no artigo 66, inciso 1 da LEP e súmula 611 da LEP. Tá ok? Tá certo, gente? Muito bem. Então, depende, não é só cuidado com esse lance de juiz da execução. O juiz da execução só vai aplicar a lei que beneficia se já tiver o fato sido alcançado pelo trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado, a aplicação da lei benéfica competirá ao juiz ou tribunal, em grau de recurso ou não, que esteja analisando aquela matéria. Tá certo? Muito bem. Outra coisa aqui. Gente, é possível combinação de leis. É possível combinação de leis. Segundo a jurisprudência amplamente dominante no nosso Supremo Tribunal Federal e no STJ, não é possível a combinação de leis, porque se nós combinássemos leis, nós estaríamos fazendo surgir uma terceira lei. Isso é amplamente majoritário. E como é que isso pode cair na tua prova domingo? Como é que isso pode cair na tua prova? Isso pode cair, minha amiga Bia Abraão, beijo no seu coração, isso pode cair da seguinte forma. Olha só como é que isso pode cair. Com a questão da lei de drogas, gente. Sabe por quê? Com relação à questão da lei de drogas, existe até súmula do STJ. Sabe? Você vai pegar lá a súmula 501 do STJ. Sabe por quê? A lei nova de drogas, ela tem uma pena maior para o tráfico. Antes, a pena eram 3 a 15 anos. Hoje, a pena para o traficante, ela é de 5 a 15 anos, tá? Só que a lei de hoje, que é maior, tem uma coisa que a lei de antigamente não tinha. Sabe o que que é? É a questão da diminuição de pena no tráfico privilegiado. Nós tínhamos a diminuição de pena no tráfico, nós temos hoje a diminuição de pena no tráfico privilegiado, que eu tenho certeza que vai cair na tua prova da OAB. Sabe por quê? Porque o STF acabou de decidir que o tráfico privilegiado não é crime equiparado a hediondo. Então, ó, olho no lance, hein? Olho no lance. Agora, vamos lá. Lembrando, então, antes a pena era menor, hoje a pena é maior, mas hoje existe uma coisa que não existia antes, que é essa possibilidade do parágrafo 4º do artigo 33. Show de bola, meu amor, muito obrigada. Então, o parágrafo 4º do artigo 33, que é uma causa de diminuição de pena para o chamado traficante privilegiado. Ou seja, aquele traficante primário de bons antecedentes que não se dedica a práticas criminosas nem tem envolvimento com associações criminosas. Tá certo? Então, preste atenção para o que eu quero te falar aqui. Olha só, eu posso pegar a lei antiga, a pena da lei antiga, 3 a 15 anos, e combinar com essa diminuição da lei nova, que manda diminuir a pena de 1/6 a 2/3, se o traficante for privilegiado. O que você vai colocar na tua prova, hein? Você vai colocar não pode. Você vai colocar que não é possível fazermos essa combinação. E isso hoje, embora o Supremo antes tenha se manifestado de forma diferente, também hoje é a orientação
do Supremo. Tá certo? A do STJ na súmula 501 e no Supremo também. Agora vamos lá. Ô, gente, se for perguntado para vocês se medidas de segurança são regidas pelos mesmos critérios e pelos mesmos princípios reitores das penas, sobre legalidade, sobre anterioridade, sabe o que você vai dizer? Que medida de segurança também é regida, as medidas de segurança também são regidas pelos mesmos critérios que regem as penas, com relação à legalidade, com relação à irretroatividade, enfim, serve para tudo, meu amor, porque essa live nós estamos falando dos principais temas sobre a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, certo? Bem, esses eram os principais temas que eu queria falar sobre lei penal no tempo. Posso falar uma coisa? Lembrar o seguinte, hein? Que lei híbrida, ou seja, lei que é ao mesmo tempo penal e processual, ela é aplicada. O que eu faço? Eu posso cortar? Eu posso dividi-la para colocar a parte penal de um lado e a parte processual do outro. Vou colocar aqui também, estou falando sobre isso, lei híbrida. Porque eu vou anotar tudo. Se cair, eu vou dizer assim, ó, acertou essa, mas nós falamos na aula de tal. Acertou essa, mas nós falamos na aula de tal. Tá? Porque, que nem eu falei pra galera. É possível que vocês não estudem tudo pra prova? Óbvio que é. É possível que vocês errem uma questão na prova? Muito possível. Agora, muito obrigada, meu amor. Só não é possível que você erre uma coisa que você estudou. Porque você não vai ter tempo de estudar tudo. Certo, meu amor? Então, é possível que caia uma coisa que você não estudou? É possível. Mas não é possível que você erre uma coisa que você tem estudado. Que aí, gente, aí é brincar com o tempo de vocês. Né não, amores do coração? Tá? Isso aqui é uma bronca do pé. Então, bora. Vamos continuar. Então, amor, o que acontece? Que bom que você tá gostando, meu coração. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a lei híbrida. Vamos falar sobre a lei híbrida, que é uma lei que tem aspectos processuais e aspectos penais. Me dê um exemplo aí de uma lei híbrida. Vamos lá, de uma norma híbrida. Me dá um exemplo de uma norma híbrida aí. Posso falar 366 do CPP? Posso falar 366 do CPP? A 366 do CPP é uma norma híbrida, não é? Aquela que fala que aquela pessoa, o réu, citado por edital, né? Que não compareceu e nem nomeou advogado, certo? Ela é híbrida por quê? Porque ela diz que nessa hipótese ficará suspenso o processo e ficará suspensa a prescrição. Prescrição é matéria penal, suspensão de processo é matéria processual. Então, esse artigo fala tanto de matéria processual quanto de matéria penal. É uma norma híbrida. Como é que se trata uma norma híbrida? Queridos, a gente não pode separar, usar, porque a parte processual, a lei processual, ela é aplicada imediatamente. Ela não se submete à retroatividade e retroatividade. Ela é aplicada imediatamente, certo? Mas quando se tratar de uma norma híbrida, nós devemos esquecer que ela também tem os seus aspectos processuais e devemos tratá-la só como norma penal. Nós devemos olhar só a sua parte penal. Se a parte penal beneficiar, ela retroage como um todo. Se a parte penal for prejudicial, se a parte penal beneficiar, ela retroage como um todo. Se a parte penal prejudicar, ela não retroage nada, nem na parte penal, nem na parte processual. Entendeu? Então, vamos lá. Não, a suspensão condicional, nada disso. Norma híbrida é uma norma que tenha caráter penal e processual ao mesmo tempo. Vamos lá. Ela se aplica sempre olhando se a parte penal. Se a parte penal for benéfica, a norma retroage como um todo. Se a parte penal for prejudicial, ela não retroage, ok? Vamos lá. Agora, visto sobre tempo do crime, vamos entrar no lugar do crime, meus amores. Se o tempo do crime é regido pela teoria. Deixa eu só colocar aqui meu telefone para carregar um pouquinho, gente, porque tá dando aqui que já tá querendo, ó. Tá demorando a live, né? Tá demorando a live. A live tá bem, como é que é o nome? Tá bem grande, né? Então eu tenho medo, Ô, meu amor!
Peraí, que bom. Qualquer dia desse eu vou a São Paulo dar uma aulinha. Sim, eu adoro São Paulo. Tu não sabe como eu gosto de São Paulo. São Paulo, quando eu vou a São Paulo, eu lembro sempre daquela, como São Paulo é linda. Só que tem gente que é igual Narciso, só acha bonito, quer sempre achar feio que não é espelho, né? Como tem aquela música do Caetano que eu adoro. Tá bom? Então vamos lá. Gente, vamos falar agora sobre a questão do lugar do crime. Se para o tempo do crime foi usada a teoria da atividade... Ô, minha galera de João Pessoa, um beijo! Se para o tempo do crime foi usada a teoria da atividade, para o lugar do crime foi usada a teoria da ubiquidade. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação. No dia 5, coloque, gente, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, estamos falando sobre tempo e lugar de crime numa revisão para a OAB, tá, minha preta ou meu pretinho? Vamos lá, olha só. Vamos imaginar, vamos parar tudo, esquece de tudo, vamos pensar só na questão, tá? Vamos colocar assim, nessa questão. Vamos imaginar que no dia 5, na cidade de Foz do Iguaçu, Brasil, José tenha disparado contra Paulo. Dia 5, em Foz do Iguaçu, Brasil, José disparou contra Paulo. Paulo morreu num hospital no dia 10, em virtude dos disparos efetuados por Plínio contra ele aqui no Brasil, mas na cidade de Porto Iguaçu, Argentina, vizinho ali. Entendeu? Então, dia 5 no Brasil, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo. Dia 10, a vítima morre num hospital na Argentina. Segundo a nossa lei, quando se considera praticado esse crime? No dia 5 ou no dia 10? Bota aí. No dia 5 ou no dia 10? Vamos embora, galera. Vamos participar. No dia 5 ou no dia 10? No dia 5. No momento da ação ou da omissão. Agora, onde se considera praticado esse crime? Qual é o lugar desse crime? O Brasil ou a Argentina? Segundo a nossa lei, esse crime pode ser considerado praticado no Brasil ou na Argentina, ou no Brasil e na Argentina ao mesmo tempo? Fala pra mim. Hein, gente? Gente, eu não tô falando de competência. Nós não estamos falando, não confunda competência. Nós estamos falando de lugar do crime. Nós não estamos perguntando qual vai ser o juiz competente para processo de julgamento, entendeu? Tá certo, meu amor? Não confunda competência com lugar do crime, tá bom, meu preto? Tá bom? Então vamos lá. Segundo a lei brasileira, esse crime pode ser considerado praticado tanto no lugar da ação, aqui no Brasil, quanto no lugar do resultado, lá na Argentina, porque foi utilizada no artigo 6º do Código Penal a teoria da ubiquidade. Considera-se o crime praticado no local da ação ou da omissão, bem como no local onde se deu ou deveria se dar o resultado. Tá certo, meu amor? Onde se deu ou deveria se dar o resultado. Muito bem. A nossa lei brasileira se aplica aos crimes praticados dentro do território brasileiro? Claro que se aplica. Pelo princípio da territorialidade, a lei brasileira se aplica a todos os crimes praticados no território brasileiro, certo? Lembrar que no Código Penal, o conceito de território brasileiro é a nossa base geográfica, a nossa base física, mas ali também existe o conceito de território por ficção, lembra? Então, uma aeronave pública brasileira, uma embarcação pública brasileira, ou ainda que privada a serviço do governo brasileiro, onde quer que esteja, é território brasileiro. Uma embarcação brasileira em alto mar, ou uma aeronave brasileira cruzando o espaço aéreo respectivo ao alto mar, também é território brasileiro. É o conceito de território por extensão ou ficção. Se nós aplicamos a lei brasileira a um crime que foi praticado dentro do território brasileiro, nós estamos aplicando a lei brasileira pelo princípio da territorialidade. Mas quando nós aplicamos a lei brasileira a um crime praticado fora do território brasileiro, nós estamos aplicando a lei brasileira pelo princípio da extraterritorialidade. Então, olha a pergunta que eu vou te fazer. Cuidado para você não errar. Cuidado. Vamos voltar àquele exemplo do Brasil e Argentina?
Vamos lá? Vamos lembrar daquele exemplo do Brasil e Argentina? Vambora? Ah, beijo pra galera de Goiás. Ó, gente, presta atenção. Seria aplicável a lei brasileira aquele homicídio em que o cara foi atingido aqui no Brasil no dia 5, morreu na Argentina no dia 10? Seria aplicável a lei brasileira? Seria. Por que princípio? Territorialidade ou extraterritorialidade? Fala pra mim. Pela territorialidade ou pela extraterritorialidade, gente? Vamos lá. Rapidinho, sobe aí. Pela territorialidade ou pela extraterritorialidade? Péricles falou que é territorialidade. A Liliane falou que é extra. A Carlinha também falou que é extra. A outra não falou que é nenhum. O João falou que era territorialidade. Quem será que acertou? O Ribeiro, a Paty Ribeiro falou que é extraterritorialidade. Ô, bonitinhos, não vou nem responder, tá? Para todo. Olha aqui, ó. Vou repetir, vou perguntar de novo. O cara no dia 5 atingiu a vítima no Brasil. A vítima morreu na Argentina no dia 10. Onde se considera praticado esse crime? Fala pra mim. Onde se considera praticado esse crime? Fala pra mim. Vamos lá, gente. Mora nos dois. Então não se considera praticado esse crime também no Brasil? Hein? Esse crime não se considera praticado no Brasil? Quando eu aplico a lei brasileira a um crime praticado no Brasil, eu estou aplicando a lei brasileira segundo o princípio Bota aí pra mim. Quando se aplica a lei brasileira a um crime praticado no Brasil, eu estou aplicando a lei brasileira segundo o princípio da territorialidade, gente. Por exemplo, num navio de guerra brasileiro, num porto japonês, aconteceu um crime. Dentro do navio de guerra brasileiro, num porto japonês. É aplicável a lei brasileira? Sim ou não? Sim. Por que princípio? Da territorialidade ou da extraterritorialidade? Aquele caso do navio brasileiro, lá, o navio de guerra brasileiro, lá em porto japonês. É aplicável a lei brasileira? Sim. Por que princípio? Territorialidade ou extraterritorialidade? Fala pra mim. Gente, pelo amor de Deus, o navio de guerra brasileiro, não importa onde ele estiver, ele sempre não é território nacional? Não é? Por ficção? Então, o crime aconteceu dentro do território nacional, eu aplico a lei penal brasileira pelo princípio da territorialidade, gente. Preste atenção. Se você considera que aquilo ali é território nacional e o crime aconteceu ali, eu posso aplicar a lei brasileira pelo princípio da territorialidade. Agora vem cá, deixe-me fazer uma pergunta para vocês. É o nosso próximo tema. Já estamos terminando e que tá ficando longa demais essa live, gente. Não é extra, não. É territorialidade, Mateusão. Mataus acertou, não acertou, Mataus? Coloca aí pra mim que você acertou, Preto, pra eu ficar tranquilo. Pra eu ficar tranquila, tá? Olha aqui, ó. Matauzinho aqui sempre me segue. Tô acostumada com a minha galera, com o meu povo. Mas não importa que é povo japonês, Preto. Porque não foi no navio brasileiro, num porto japonês. Navio de guerra brasileiro, onde quer que se esteja, uma embarcação pública brasileira é território nacional. É o conceito de território nacional, Pretinha. Ou Pretinho do meu coração. Tá bom? Então, vamos lá. Entendeu, Preta? Agora sim. Então, vamos lá. Agora eu quero te perguntar uma coisa, hein, Beautiful? Ô, Beautiful, olha só, Beautiful People, olha o que vai acontecer. Eu, Cláudia, não é artigo 7º não, gente. Artigo 7º é extraterritorialidade. O exemplo que eu usei agora foi o exemplo de territorialidade. Quando eu uso a extraterritorialidade, amor? Quando eu aplico a lei brasileira a um fato praticado fora do território brasileiro. Se o crime foi praticado no território brasileiro, eu aplico a lei brasileira segundo o princípio da territorialidade. Se eu aplico a lei brasileira a um crime praticado fora do território brasileiro, Rosi, é extraterritorialidade. Tá certo? Agora vem cá que eu vou te perguntar uma coisa. Menino, tu não sabe da maior, hein? Isso aconteceu comigo? Menina, fui praticar o jogo do bicho lá na Argentina pra ganhar um dinheiro. Agora tu vê um negócio desse, gente? Eu vou explorar o jogo do bicho lá na Argentina. Tá certo? Eu vou explorar o jogo do bicho lá na Argentina. Fui lá pra Argentina, ó. Papelzinho na mão. Olha o que tá escrito. Tá certo?
Vamos lá. Me diz uma coisa, meu coração. Me diz uma coisa. Eu sou brasileira, certo? Seria aplicável a lei brasileira a mim nessa hipótese? Sabe por quê, pretinhos? Jogo do bicho pra gente é o quê? Contravenção penal, certo? E não se aplica às contravenções penais. A lei, não se aplica às contravenções penais praticadas fora do Brasil, a lei brasileira. A lei brasileira, não, uma contravenção nunca se sujeita à extraterritorialidade. Não se aplica a lei brasileira a uma contravenção ocorrida fora do território brasileiro. Não esqueçam isso. Por expressa disposição legal na lei de contravenções. Só se aplica a lei brasileira às contravenções que foram praticadas no território brasileiro. Não é isso, Mateuzinho? Perfeito. Tá certo? Outra coisa, gente, presta atenção. Crime militar, tá certo? Praticado no estrangeiro. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um crime militar que foi praticado no estrangeiro. Olha só, abra o artigo 7º do Código Penal Militar. Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele. Com relação aos crimes militares, a extraterritorialidade se aplica e a extraterritorialidade será sempre incondicionada. Ok? Próxima dica e última dica. Amores, Tribunal Penal Internacional ou Corte Penal Internacional. Primeiro, já falei da contravenção. Primeiro, preste atenção porque eu vou te falar. Essa Corte Internacional, ela só tem aplicação, ou melhor, ela só pode julgar os fatos que foram cometidos após a sua efetiva instalação no ano de 2002, tá certo? Quando é que funciona a Corte Penal Internacional ou Tribunal Penal Internacional? Quando nós vamos usar o Tribunal Penal Internacional, ou melhor, o Tribunal Penal Internacional ou a Corte Penal Internacional funcionará nas hipóteses de crimes de guerra, de crime de genocídio, de crime contra a humanidade. E em que situação? Ela sempre terá competência suplementar. Sempre, tá certo? Ela não vai ser aplicada de forma principal. É sempre suplementar. Quando, presta atenção, quando foi praticado num país e o país não apurou o crime, não tem a menor vontade de apurar, ou não tem condições de apurar, não quer apurar, não tem condições de apurar, não se mostra imparcial o suficiente para apurar, tá certo? Então, isso pode perfeitamente cair na prova de vocês, tá certo? Então, genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão, tá bom? Mas sempre tendo esse caráter aqui supletivo, suplementar, tá bom, queridos? Ufa! Então, gente, foram aí mais de 20 dicas na aula de hoje. Foi um batidão, não foi, gente? Não foi um batidão? Então, por hoje, o Tratado de Roma. Perfeito, meu coração. Não esqueça aí, tá? Não esqueça aí que o Tratado de Roma, anota aí, meu coração, que o Tratado de Roma, ele foi promulgado aqui no Brasil por meio de um decreto 4388. O decreto 4388 promulga o Tratado de Roma. Tá bom, pretinhos? Aí você vê aí essa questão da Corte Internacional. Uau!
Fechamos. Fechamos e vamos voltar amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre questão referente a fato típico, tá? Vou a Cuiabá, meu amor. Se Deus quiser, qualquer dia desses eu vou a Cuiabá. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Amanhã, ó, às 23 aqui, hein? Mesma hora. O único dia que não vai ser às 23 vai ser no sábado que antecede a prova. Senão vocês não vão aguentar, né, pretinhos? Tá bom, gente? Então, ó, no coração de vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, ilumine e guarde vocês sempre. Ó, e não esqueçam, hein? É só o início da vitória de vocês. Para quem tá aí fazendo OAB, é só o beginning, just the beginning, porque muitas coisas ainda estão por vir. Tá certo? Um beijo, galera. Fiquem com nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor ilumine, abençoe e guarde vocês. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo.